Que a graça que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos, de cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem. Fazer uma breve oração. Senhor Deus Santo e Poderoso, Senhor Deus, do Senhor é a glória e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e tudo que existe. O Senhor fez todas as coisas, meu Pai. Senhor, é sabido que o Senhor veio, Senhor Deus, nessa terra para nos ensinar a amar o nosso próximo. Senhor, muitas das vezes nós somos tão egoístas, tão individuais, tão nosso eu. O pouco mais que nós saímos da nossa individualidade é quando vamos, às vezes, olhando só nosso parente, a linhagem sanguínea mais próxima, meu Pai. Senhor, sabemos que a Tua vontade é que nós sejamos compassivos, piedosos e compartilhadores com toda a Tua igreja que é extensa, como está escrito na Tua palavra, Senhor Deus. Uma só fé, um só Deus. Meu Senhor, Tua igreja, Senhor Deus, é enorme, está em muitos lugares do mundo. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, entender e não sermos mais tão individuais, tão singulares, que nós possamos estar em unidade, em um só corpo, porque Tua igreja é formada de um corpo, onde tem muitos membros, e todos os membros são importantes. E cada vez que nós sabemos que um membro, Senhor Deus, se um membro está doente, todo o corpo sente a dor. Se uma orelha está doente, por exemplo, todo o corpo sente a dor. Se uma unha está doente, todo o corpo sente a dor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esse entendimento e possamos colocar em prática, Senhor Deus. Possamos buscar na Tua palavra. E a Tua palavra está lá clara e possamos colocar em prática, meu Pai. Somente através da Tua palavra que nós possamos ter uma evolução mental, Senhor Deus, para poder entendermos, Senhor Deus. E deixarmos de ser tão singular e sermos, sim, um corpo, o corpo de Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vou ver aqui uma palavra que está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12, que diz assim: Deus apareceu a Salomão durante a noite e disse, entre aspas, eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como casa de sacrifício. Deus está se referindo aqui ao templo de Salomão. O templo de Salomão foi destinado aos sacrifícios sacerdotais. É sabido que os sacerdotes matavam animais e ofereciam como sacrifício para expiação de pecados. Né? Mas na frente, né, o apóstolo Paulo vai falar que, na verdade, sangue de animais, sangue de bodes, não perdoa pecados. Ele vai se referir a Jesus, que uma vez só se crucificou, se entregou. Jesus sem manchas, sem mágoa, perfeito e sem pecado, mas se entregou uma vez só como sacrifício vivo e naquela cruz, para que todos que viessem a crer nele não padecessem, mas tivesse a vida eterna. Meus irmãos, nós sabemos que a antiga aliança é a sombra do que viria depois, que viria em luz, que seria a nova aliança. O Antigo Testamento é a sombra do que viria na nova aliança. Cristo é a própria nova aliança. Ele vem e esclarece tudo isso para nós. No livro de Atos, meus irmãos, capítulo 17, verso 24, está escrito que Deus não habita em casa, em templo feita por mãos humanas. Né? Então nós vemos que a antiga aliança é a sombra do que viria depois. Esse sacrifício aqui, esse templo aqui, onde Deus fala que se agradou, e este lugar seria para ele como casa de sacrifício. Depois Jesus Cristo está no tanque de Betesba, né, o tanque de Jacó, o poço de Jacó, me desculpa. E Jesus está agora com aquela samaritana. E Jesus fala para ela que chega a hora, que agora é. Chegará o tempo, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Jesus falou isso porque aquela mulher estava contestando que os judeus disseram que o lugar de adorar a Deus é no templo, mas os samaritanos diziam que o lugar de adorar a Deus era nos montes. E Jesus fala, na verdade, Deus procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Né? É sabido que Jesus falou em João capítulo 14, no verso 23, Jesus fala que se a minha palavra estiver em vós, eu e o meu Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Depois o apóstolo Paulo vem e nos revela que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. É aqueles que está em Cristo, que guarda a tua palavra. É uma condução, que guarda a tua palavra. Então está claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo de pedras serve exclusivamente e necessariamente, tão somente, para a reunião dos irmãos, para estar num lugar mais livre dos temperos naturais, como vento, chuva. Então,
Mas Deus quer habitar. E o templo que Deus escolheu foi o corpo, o meu corpo, o teu corpo. É o templo do Espírito Santo quando nós estamos em obediência com a tua palavra. Vou continuar a parte aqui, meus irmãos. A partir do verso de novo, verso 13. Deus falando, continuando. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar uma epidemia de doenças entre meu povo, e então, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós vemos nessa passagem, meus irmãos, que aqui Deus está mostrando uma soberania. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode sarar a terra. Só Deus pode sarar a epidemia. Só Deus pode abrir os céus para mandar chuvas e a terra brotar. Deus é soberano. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Às vezes nós falamos isso tão superficial, tão da boca para fora, mas Deus está, sim, que creia ou que não creia, no controle de tudo. Se nós pegarmos o livro os antigos livros, né? Mas antes, eu quero dizer que, será que essa epidemia, meus irmãos, nós podemos pensar, meditar, não tem problema. Será que essa epidemia não é Deus chamando, tentando chamar o seu povo para perto dos pés dele? Porque nós estamos longe, distante a igreja se desviou, meus irmãos. Se nós observarmos a igreja primitiva, como que ela era centralizada na palavra de Deus. Aqueles homens de Deus, eles foram entregues. Uns morriam na fogueira, outros morriam crucificados, outros morriam de várias maneiras, coisas que nós nem imaginamos. Por quê? Porque o sistema mundano não gosta da palavra Deus. O sistema não gosta de Deus. A carne, nossa beleza, não gosta de Deus. A carne não se converte, meus irmãos. Então, se nós compararmos a igreja primitiva com o tempo de hoje, se nós olharmos muitos sermões que nós ouvimos, será que nós não estamos desviados da palavra? Será que a palavra que está sendo pregada nos templos, será que está sendo realmente a palavra do Evangelho? Será que Deus não está nos chamando a atenção devido a essa epidemia global para que nós possamos voltar para Ele? Será que... Eu posso pensar dessa forma aí. Será que é típico do homem se afastar dos caminhos de Deus? E é de Deus, de uma certa forma, em doutrina e chamando a atenção, trazer o homem para perto dele. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 6, fala que Deus açoita aquele que ele tem por filho e repreende aquele que ele ama. Deus é soberano. Nós vemos aqui a soberania de Deus. É algo para nós refletirmos, meus irmãos. Porque se nós compararmos a igreja de hoje com a igreja primitiva, olha, a coisa está muito séria. Será que nós estamos realmente na presença de Deus? Hoje nós vimos muitos ministérios só falando do reino da terra aqui e agora. Nós vemos muitos ministérios falando de teologia da prosperidade, riqueza aqui na terra, vida boa aqui na terra. Nós vemos, o mais próximo que nós chegamos é quando o ministério fala de amor, que é um dos atributos de Deus. Sim, Deus é amor. Mas quando eu levo só um atributo de Deus, meus irmãos, nós podemos observar Jesus Cristo levando o Sermão do Monte. Levando o Sermão do Monte, ou em todo o sermão que ele fazia, nós vemos Jesus Cristo, ele sempre trazia uma parábola, ele trazia uma palavra falando, sim, do céu, mas também ele falava do inferno. Jesus, na verdade, falou mais do inferno do que do céu. Mas a palavra de Jesus, a Bíblia inteira, se nós observarmos, ela é equilibrada. Às vezes levando só um atributo da parte de Deus. Será que isso não faz com que nós imaginamos um Deus inexistente, um Deus que não é o Deus da Bíblia? Se eu sempre levar uma palavra falando que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, conhecendo a natureza humana, conhecendo a mim mesmo, a minha natureza, será que eu vou despertar para ter arrependimento de pecados, para ter a consciência que eu sou um pecador, para ter a consciência que eu mereço o lago de fogo? Não, meus irmãos, nós temos que levar... Então, o ministério mais próximo que chega da Bíblia é o ministério onde pregação ao lado de Deus, o atributo de Deus. Eu pergunto, será que nós estamos realmente levando a mensagem do reino do céu? Se nós compararmos com a igreja primitiva, novamente eu falo, está complicado. Então, por isso que eu digo, é algo para nós meditarmos em relação a essa epidemia. Será que Deus não está nos chamando a atenção para nos resgatar de volta para os seus santos caminhos, para no século XXI?
Algo para se pensar, meus irmãos. Então, nós podemos ver, como eu ia falando, que muitas passagens na Bíblia nós vemos Deus chamando a atenção. Deus mandou seca, Deus mandou fome na terra para trazer o povo de volta. Nós vemos, por exemplo, em Elias. Elias está enfrentando um grande problema com Acabe, com a esposa dele, a Jezabel. Jezabel, se eu não me engano, era dos persas, Acabe era judeu. Acabe acaba casando com ela, e Jezabel traz deuses estranhos, crenças estranhas, afrontando o Deus vivo, Deus de Israel. E Acabe acaba se envolvendo com ela e tentando incentivar as pessoas a desviar do caminho do Senhor. E nós sabemos a história, o que aconteceu. E muitas passagens na Bíblia onde nós vemos que Deus sempre traz o homem através dos fenômenos da natureza para que ele desperte. Meus irmãos, algo para nós pensarmos. Mas Deus fala o seguinte, outra coisa interessante, nós temos que nos centralizar. Na Bíblia nós não encontramos a palavra avivamento, mas na Bíblia tem várias, a palavra avivamento eu acredito que veio com o movimento pentecostal, mas existe essa versão, avivamento na Bíblia, não tem a palavra, mas existe essa, por exemplo, na Bíblia em muitas partes fala de retornar a Deus, de se humilhar a Deus, de jejuar, orar. A própria oração já é um meio de se aquebrantamento e voltar para Deus. Então nós vemos, mas o que é um avivamento? Um avivamento é quando nós reconhecemos que somos pecadores. É quando nós reconhecemos que vacilamos com Deus. É quando nós reconhecemos a nossa própria natureza. É quando nós nos derramamos aos pés do Senhor. Encramou em lágrimas. E pedimos a Deus, Senhor, faça minha vida conforme a tua vontade. Ajuda-me a estar nos teus caminhos. É quebrantamento, é reconhecer que somos pecadores e voltar para Deus. Aí vem o avivamento, surge o avivamento é isso. É voltar aos pés do Senhor. É reconhecer a soberania de Deus, a santidade de Deus. E a nossa insignificância. De novo eu falo, se eu não tiver a consciência que eu sou um pecador, se eu não tiver a consciência que eu mereço um Salvador, para que eu vou esperar um Salvador? Ou por que eu vou pedir perdão se eu não sou um pecador? Meus irmãos, nós temos que levar a palavra equilibrada. A palavra de Deus é a verdade. Temos que levar equilibrada. Não podemos só levar a questão de inferno, mas nem também podemos levar a questão de céu. Tanto uma coisa como outra é realidade. Mas o homem é muito conformista. O homem gosta de conforto. E o homem já se acha, muitas vezes nós altamente nos apontamos como justos. Em tão pouco ou em quase nada que nós fazemos. Então, meus irmãos, é importante que nós estejamos, se nós olharmos muitos grandes homens de Deus, no requisito que reconheceu a sua dependência do Senhor. Porque nós somos dependentes de Deus, até para cada fôlego de vida que nós estamos respirando. Eles reconheciam, eles se derramavam aos pés do Senhor. E é isso, século XXI, que estamos precisando. Aí sim é um avivamento. É o retorno para Deus. É o aquebrantamento de pecados, é o quebrantamento dentro de si mesmo. Meus irmãos, que nós façamos uma reflexão, não olhando para outra pessoa, não olhando para o outro, mas sim olhando para nós mesmos. Agora sim, olhando no singular. Não olhando para o outro. Às vezes nós gostamos de nos justificar, mas eu não estou assim. Olhando para nós mesmos. Sabendo que nós somos pecadores, sim. E que precisamos de um Salvador, sim. Que é Cristo. Então, Deus fala que é o povo que chama pelo seu nome. Todos nós que dissemos que adoramos a Deus. Adoramos a Deus. E Deus fala, se ele se humilhar, orar, buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Agora, ele fala, eu continuo falando, agora os meus olhos estão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar, no templo, pois agora escolhi e consagrei esta casa, de forma que meu nome possa estar nela para sempre. Lembra de João capítulo 14, verso 23? Se a minha palavra estiver em vós, se os meus possa estar nela para sempre. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, de forma que meu nome possa estar nela para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre nela.
nela, nesta casa. Ele está se referindo ao templo de Salomão. O templo, lembra? Nesta casa, o templo, o corpo, você, eu, o templo do Espírito Santo. Quanto a você, ele fala para Salomão. Até aqui. Então é isso, meus irmãos. Essa mensagem que eu queria trazer. Algo para nós refletirmos, sim. Okay? Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe cada um de vocês, e que nós possamos estar em unidade de espírito. Sim, se importando uns para com os outros. Indo para a palavra de Deus, mergulhando na palavra, buscando a face de Deus continuamente. Porque como é que nós vamos obedecer a Deus se nós não sabemos o que Ele quer? Qual é a outra fonte, meus irmãos? Muitas pessoas não acreditam na Bíblia, infelizmente, mas qual é a outra fonte que existe no mundo, além da Bíblia, que possa falar do meu Deus, o Deus vivo? Não tem outra fonte. Então, que nós mergulhamos na Bíblia, assim, meus irmãos. Mergulhamos na Bíblia com fé, com esperança. E nos desperte. Tenha reconhecimento que somos pecadores e que Deus é santo, santo e santo. Deus abençoe. A paz do Senhor.